Olá pessoal, eu sou Thiago Pittini, drapple.com.br. Bem-vindo ao 217º Dr. Apple News, resumão de notícias para vocês toda sexta-feira, com a ajuda sempre do Gilberto, do Antônio, do Renato, do Sandro, Fabrício, Davi. Muito obrigado a todos vocês que ajudam aqui com as sugestões de pauta. Vamos lá, temos notícias interessantes. Essa semana não foi uma semana muito agitada de informações, mas aquelas comparações de velocidade, de desempenho do novo chip, da nova máquina que começou a chegar para a turma, né? Mas nada muito de novidade, né? Vamos começar então com as notícias históricas, como a gente sempre faz. A gente tem aqui no dia 8 de novembro de 84, a Apple lançando uma campanha muito ousada ali na parte de computadores, né? Nunca tinha sido feito isso na parte de computadores, onde você podia fazer um test drive com o Mac. Então você podia ir na loja, você passava o seu cartão e você levava a máquina para casa e fazia um test drive. Se você não gostasse, você podia devolver a máquina sem problema nenhum. Por que que a Apple fez isso? Porque ela lançou o mouse. Não tinha outra máquina com mouse, né? E as pessoas não sabiam como é que ia reagir a uma novidade tão grande como essa, né? Então tinha que primeiro experimentar, e a Apple tinha certeza que depois que a pessoa experimentasse ela ia acabar ficando com a máquina, né? Então foi uma grande sacada de marketing para que pudesse alavancar ainda mais as vendas, que as pessoas pudessem experimentar essa grande novidade, essa mudança de forma, de paradigma de como utilizar um computador naquela época, né? Realmente muito bacana. Aí você vê a propaganda, o cara com a luvinha de piloto, né, utilizando o mouse, muito bacana. Realmente as peças da Apple são espetaculares, né? Temos também aí agora, 10 anos depois, né, 94, 9 de novembro de 94, o Gil Amelio se juntando ali ao conselho da Apple, né? Esse cara foi importantíssimo, que depois que ele virou CEO, ele ficou acho que um ano, se eu não me engano, na Apple, e a Apple já estava em declínio total, e foi ele o responsável ali por comprar a Next e trazer o Steve Jobs de volta. Foi o que salvou a empresa, né? Senão em mais 90 dias a Apple estava falida, estava completamente no buraco, né? Com muitas dívidas. Então esse cara aí, ele, apesar de muita controvérsia com relação à gestão dele, ele teve uma decisão muito certeira, que foi realmente comprar a Next, trazer os fundamentos do sistema operacional da Next para o Mac, né? O macOS 10 baseado no sistema que foi feito lá na Next, e obviamente trazer o cara de volta, né? Tanto que lá em 2009, a revista Fortune elegeu o cara como o CEO da década. Em 2009, ele voltou em 97, né, então um pouquinho mais de 10 anos. Nessa época ele já tinha feito o transplante de fígado, né, ele já estava doente nessa época, mas enfim, não tinha como não eleger esse camarada como CEO da década, porque ele pegou uma empresa que estava à beira da falência, né, desacreditada completamente, mas ainda tinha um suspirinho, né, e foi lá e acabou ressuscitando a empresa e tornando a Apple o que é hoje, né. Sem dúvida, sem o trabalho desse camarada ali, as coisas não teriam acontecido. É óbvio que tem muita gente que questiona os métodos dele e tal, enfim, mas a gente vê o resultado, né? Vê o que realmente aconteceu. Em pouco tempo, em poucos anos, ele já tornou a empresa lucrativa novamente, tirou do vermelho, botou no azul, e ela só cresceu, né? Depois que ele se foi, muito se questionou a respeito do Tim Cook, né, e a gente vê que a empresa só vem crescendo, né. Tudo bem, a gente pode questionar a questão de inovação, questão de novos produtos e tal, mas não dá para você ter revoluções a todo ano, né. Esse cara realmente foi um momento assim muito especial, principalmente para essa parte de tecnologia, né, que ele mudou completamente muita coisa, né, de muitas indústrias ele mudou. Então não tinha como não celebrar o trabalho desse cara, a dedicação desse cara com relação ao uso da tecnologia, né? Bom, vamos lá, chega de rasgação de seda para o Steve e vamos falar de atualizações. Essa semana teve atualizações de novo, a Apple inclusive interrompeu o desenvolvimento do iOS 18 para poder focar nas melhorias ali deixa eu parar o som aqui, aí pronto. Para focar nas melhorias do iOS 17, esses são os rumores que a gente ouviu falar por aí.
Então 17.1.1 tanto para o iOS quanto para o iPadOS, e também o WatchOS 10.1.1. macOS Sonoma 14.1.1 também teve atualização. Então faça o backup dos seus equipamentos, façam as atualizações, porque isso vai corrigindo aí possíveis problemas. Eu sinceramente eu não tenho enfrentado muitas dificuldades com os meus equipamentos aqui. Uma pessoa ou outra acaba entrando em contato comigo, dizendo alguma coisa, a gente lê bastante coisa nos fóruns, mas eu pessoalmente eu não enfrentei problemas ali com as atualizações, realmente foi muito tranquilo, né? Mas nessa aí, no caso do iPhone, dizem que a aproximação na hora do pagamento às vezes acaba não funcionando nos iPhones mais novos, o iPhone 15, né? Enfim, algumas coisinhas, alguns detalhes que a Apple vai resolvendo, então faça as atualizações para que tudo fique funcionando redondinho. Inclusive o problema de bateria, isso teve algumas pessoas reclamando que depois que atualizou para o WatchOS 10, o Apple Watch começou a drenar muita bateria. Eu fiz a atualização no meu, não tive problema também, mas nessa atualização diz que já está corrigido essa questão. Não era um número muito grande de pessoas que reclamaram sobre isso, a Apple acabou não colocando muito na prioridade, mas nessa atualização, nessa última, já tem a correção para esse tipo de problema, tá? Então é só fazer os backups e atualização. O novo firmware para o AirPods Pro 2, né, a versão número 2 do AirPods. Por quê? Porque o iOS 17 trouxe novos recursos para o AirPods, né? E aí a gente tem que atualizar o firmware do fonezinho de ouvido para que ele possa aproveitar esses novos recursos de Adaptive Audio, o modo de transparência automático, o modo de conversação, enfim, aquelas coisas que a gente anunciou no evento da Apple. Agora precisa fazer a atualização do AirPods Pro 2, se você tem. Como é que eu sei qual versão que tá? Você vai lá nos ajustes do seu AirPod, tem que estar com ele no ouvido, e lá vai ter o modelinho. O antigo é o 6A305 e ele vai para o 6B32. Tá? Como é que eu faço a atualização? Não tem segredo, é botar ele na caixinha, deixar ele carregando perto do iPhone e ele faz a atualização do firmware sozinho, tá bom? Então de noite, quando você for deitar para dormir, deixa os dois carregando ali um pertinho do outro, que não tem problema, ele já vai fazer a atualização sozinho, tá? Vamos lá para a próxima notícia, bateria, legal, temos aí notícias de que a Apple está fazendo estudos ali para mudar um pouco a composição das baterias, para ter uma longa duração, né? Eles vão deixar de usar um pouco o grafite e começar a usar um pouco mais do silício. O problema é que o silício ele expande com a carga, né? Com a temperatura ele acaba expandindo, né? Isso pode causar problema, então existe um limite, né? Que a Apple não pode ultrapassar com relação ao uso de silício para que as baterias não estufem e não causem mais problemas. Mas parece que a mudança desse equilíbrio aí entre esses materiais pode melhorar aí o desempenho da bateria, a autonomia da bateria. A gente vê a Apple trabalhando pesado com relação a isso, né? Tanto na parte de software quanto na parte de hardware, principalmente por conta do processador, né? Para que ele não consuma tanta energia, mas a gente vê que as baterias continuam mais ou menos do mesmo jeito, com a mesma química, o mesmo funcionamento. Então assim, um trabalho forte com relação ao desenvolvimento de baterias melhores também a gente corre por todos os lados, né? Software, processamento e a própria bateria também melhorando, né? Então é uma boa notícia, parece que para 2025 já teremos aí uma composição nova de bateria. Tomara, quanto mais isso melhorar, já melhorou muito, a gente tem que reconhecer, mas quanto mais a gente tiver autonomia nos nossos equipamentos, melhor, né? iPhone SE 4, aí muita gente vai ficar feliz, né? Eu tenho vários alunos que gostam do SE por ser menorzinho, por ser mais barato também, e parece que a Apple tinha abandonado, né? Inclusive teve rumores aí que o SE 3 ia ser o último, a Apple não ia fazer mais e tal, mas parece que aí pro ano que vem teremos aí o SE 4 utilizando o chassi ali do iPhone 14, né? Com os mesmos recursos, não vai ter mais o Touch ID, vai ser tudo por Face ID, talvez até o Action Button vai ter, que é o que tem no Pro, né? Então provavelmente o que vai acontecer? No ano que vem
todas as coisas que a gente tem no Pro hoje, no Pro 15, vai pro 16 para a linha toda, né? E o Pro 16 vai ter alguma coisinha a mais para poder compensar a diferença de valor. Então aí o pessoal pode ficar contente que aqui a notícia é quente, né? O rumor aqui é quente e provavelmente realmente teremos ali o SE 4 entrando de novo na linha de produtos da Apple. Aviso de conteúdo sensível. O iOS 17 ele tem um aviso de conteúdo sensível. Se você ativar, se você não ativar, ele não faz isso. Mas se você ativar no aplicativo iMessage, que aqui no Brasil é pouquíssimo usado, infelizmente, ele vai fazer uma prévia, principalmente em dispositivos que são gerenciados, né, para crianças, adolescentes e tal. Ele faz uma leitura prévia das fotografias e bota um aviso, né, com relação a essa fotografia se for algum conteúdo explícito. A gente já vem falando sobre isso há um tempo atrás, a Apple queria implementar isso de uma forma geral e impositiva, e a galera começou a ficar meio preocupada com relação à privacidade. Enfim, o recurso veio, ele é optativo, e a Apple jura de pé junto que isso é processado dentro do próprio equipamento, que os servidores da Apple não têm acesso ao conteúdo das mensagens, isso o machine learning vai aprendendo com o tempo e vai intensificando. E parece que no iOS 17.2 isso vai se expandir para figuras, para aplicativo fotos e etc. Eles vão aumentar ali por onde esse recurso vai analisar as fotografias, tá bom? Então é algo que é optativo, você pode ativar ou não. Vamos ficar atento com isso porque enfim, a gente tem que ter liberdade para fazer o que quiser e aguentar as consequências do que fez, né? Mas não precisamos ter aí, né, nenhuma empresa vigiando os nossos conteúdos, né? Você está desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br. Aqui a gente tem uma entrevista, numa conferência, né, que o Tim Cook deu, falando sobre inteligência artificial. Não tem como a Apple ficar fora disso, né? Por mais arriscado que pode ser, toda tecnologia tem o seu benefício e também tem o seu risco, pode ser usado por bem, mas pode também ser usado por mal. A Apple também precisa entrar nessa onda de inteligência artificial e já tem entrado, né? A gente vê recursos aí no Mac, por exemplo, aquele Personal Voice, né, que eu vou fazer um vídeo sobre isso aqui no canal, utilizando a inteligência artificial, e o Tim Cook dizendo que vai utilizar a inteligência artificial em ainda mais recursos dentro dos sistemas, né, iOS, iPad, no Mac e etc. E é óbvio, e parece que até a Apple quer desenvolver o seu próprio sistema, né, o seu próprio ChatGPT, né, porque eles proibiram os funcionários de utilizarem o ChatGPT dentro da empresa para poder fazer consultas ou pesquisas e tal a respeito de produtos que eles estão desenvolvendo. Por quê? Porque nesses sistemas, quando você faz um input lá, isso vai para o servidor deles, né? Então eles ficam sabendo o que você está escrevendo lá. A diferença que a Apple fala pra gente, a gente não tem essa certeza, mas a diferença que a Apple sempre coloca pra gente é que essas coisas são processadas dentro do próprio equipamento, né? Diferente do Google, diferente do Microsoft, de outras empresas, onde o processamento é feito no servidor deles. Então, Alexa, por exemplo, quando você dá um comando para ela, essa sua voz, esse seu comando vai lá para o servidor da Google, Google, né, da Amazon, não me lembro agora. Enfim, vai para o servidor deles, é processado lá e depois volta para você. Tá? Por isso que o equipamento é barato, né, bem mais barato do que os equipamentos da Apple, no caso do HomePod, por exemplo, porque não necessita de um processador potente, e a sua privacidade está sendo, enfim, a tua informação está indo para lá, né? Depois que vai para lá, sabe-se o que vai acontecer. E a Apple, no caso, o pessoal reclama da Siri, né? A Siri não é tão esperta, realmente ela não é, porque ela é processada dentro do próprio equipamento. Ela não tem o poder de processamento dos servidores gigantes que a Apple tem. Eu, sinceramente, prefiro que as coisas aconteçam no meu equipamento, mesmo que não sejam tão efetivas, mas que eu tenha a minha privacidade garantida. Aí cada um abre a porta que quiser, né? Eu, particularmente, prefiro dessa forma. Aqui nós temos... antes de falar desse aqui, eu vou encerrar com esse, né? Aqui foi um artigo lá do Tudo Celular, né, falando a respeito dos 8 GB de RAM, né? Muita gente falando, 8 GB de RAM e tal, e aí um engenheiro da Apple falou, olha, 8 GB de RAM no Mac é igual a 16 GB de RAM num PC Intel.
E a gente sempre falou sobre isso, né? Quando lançava um iPhone novo, as pessoas falavam, nossa, mas ainda a mesma quantidade de RAM, tem 1 GB de RAM, tem 2 GB de RAM, mas não precisa, né, pessoal? Você compara o desempenho, para que vai colocar mais RAM, vai encarecer mais o produto, só para um númerozinho bater na hora de você comparar as specs, né? Não faz sentido, então a gente tem que ver o resultado final. E a gente tem essa questão aí das máquinas com 8 GB de RAM. Qual que é o problema com relação a isso? Se você compra uma máquina com 8 GB de RAM e vai fazer trabalhos muito pesados na máquina, não vai valer a pena para você. Por quê? Porque o sistema operacional vai acabar utilizando o seu SSD para compensar a falta de RAM na hora de executar um serviço pesado, edição de muitos vídeos grandes, enfim, trabalhos pesados que vão exigir da máquina, né? E aí o que vai acontecer? A vida útil do SSD vai diminuir. A gente sabe que o SSD ele é feito para ter um número X de leituras e gravações, ele não vai ser para sempre, ele também pifa, ele também falha como o HD falhava antigamente. A diferença é que o HD tinha a questão da falha mecânica. O SSD não tem a falha mecânica, mas pode ter a falha eletrônica e ele também tem uma vida útil determinada ali pelo fabricante. Tá? Então quanto mais você aproveitar o SSD para suprir a necessidade da sua memória RAM, menor vai ser a vida útil do seu SSD. Então se você for fazer trabalhos pesados, compre uma máquina com mais RAM, para que ele não precise utilizar o seu SSD como uma muleta para falta de memória RAM. Mas se o seu trabalho é um trabalho normal, é internet, é navegador, é e-mail, coisas assim, planilha simples e tal, 8 GB de RAM está excepcional, o M3 está espetacular. Se vocês forem ver as comparações aí de desempenho, o M3 está comparado com o M2 Pro, para vocês terem uma ideia. Então é uma máquina muito boa, vale muito a pena. E para encerrar, esse aqui é muito legal, né? Para quem não conhece essa senhorinha aí, é a Barbara Streisand, né? Na verdade é Streisand, né? Com S, e justamente é isso que fala esse artigo. Ela reclamava da Siri, porque a Siri falava Streisand, com Z. E ela falava, meu nome não tem Z, meu nome é com um S de sand, né? Sand como areia na praia, né? Aí ela, o que ela fez? Como ela não acompanha o canal da Dr. Apple e ela não sabe como resolver os problemas de pronúncia da Siri, ela mandou um e-mail para o Tim Cook. Imagina o Tim Cook recebendo um e-mail da Barbara Streisand e falando, meu nome está errado. O Tim Cook, ao invés de ensiná-la a como arrumar a pronúncia do nome dela no equipamento, ou então direcionar para o canal do Dr. Apple, né? Ele reprogramou a Siri para que no nome dela ele falasse corretamente. Então agora, na hora que ela fala o nome dela, ela fala Barbara Streisand, né, com S, não com Z, como a gente costuma dizer aqui no Brasil. Né? Tá vendo? Olha como a falta de conhecimento causa um rebuliço, né? É só você entrar lá no aplicativo Contatos, mandar editar o contato, adicionar um campo de pronúncia e lá você escreve a pronúncia exatamente como você quer fazer. Quem acompanha aqui já sabe fazer isso já há muito tempo, viu, Bárbara? Conheça o nosso canal aqui, que tenho certeza que você vai aproveitar melhor o teu iPhone. Legal, pessoal? Então com isso a gente encerra o nosso Dr. Apple News dessa semana. Eu me despeço de vocês. Acesse o site drapple.com.br, compartilhe com os teus amigos esse canal aqui no YouTube, o meu site, para que eles possam conhecer os cursos, aproveitar melhor os seus equipamentos, e lá também tem os meus contatos, caso você precise de um suporte, uma consulta técnica online. Eu fico à disposição de vocês, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.